Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, atuando na área de obras há mais de 41 anos, agora acertei, Boa. Henrico de Ferrari, também host do canal. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, e contigo? Tudo ótimo, muito bom. Maravilha. Aqui. Estamos num bom bate-papo, né? Sim, sem dúvida. Então, pessoal, a gente está dando sequência a um bate-papo muito legal da série Outros Olhares, né? Como todos sabem, a gente tem a intenção aqui de dividir conhecimento, de construir conhecimento. Então, a gente traz profissionais ilustres do mercado para dividir experiências e contar um pouco da sua trajetória para nós. E esse episódio é sequência já de um primeiro episódio, né? Tu quer fazer as honras? Bom, a gente está conversando sobre gerenciamento de obras e junto com a gente está aqui o Jefferson Cassetes. Isso aí. Olá, Jefferson, de novo. Vou representar de novo. É isso. Bom, boa tarde, pessoal. Quem não pegou a primeira parte, eu sou Jefferson Carceles, sou proprietário da Envision, PM, que é gerenciador aqui de São Paulo. E vamos continuar essa conversa aí. Joia. Maravilha. Bom, a gente começamos falando sobre o que é gerenciamento, como se dá o processo de contratação de empresas, como se tocam obras, né? E agora a gente falou de metodologias, falamos sobre certificações ambientais, e agora vamos ir para assuntos mais específicos, né? Então, Jefferson, tem uma diferença aqui entre fiscalização e gerenciamento, não é isso? Exato. Eu já tive a oportunidade de estar com duas no meu cangote, eu construindo, e um cara fiscalizando e o outro gerenciando, e, era sofrido. Mas explica pra gente como é que é isso. Bom, vamos lá então. O gerenciamento te dá a visão mais abrangente do todo, quer dizer, você pode estar atuando desde a concepção do produto até a entrega final. A fiscalização é uma parte do gerenciamento, quer dizer, então você está atuando na parte da execução da obra, basicamente. Você vai ter os mesmos controles, controle de qualidade, controle de prazo, controle financeiro, porém você entra numa parte do processo. Funciona. O que acontece muitas vezes? O cliente te contrata como gerenciador, mas você não vai ser um gerenciador, você é um fiscal de obra. Ele já tem um projeto pronto, já tem uma consultora definida por ele e ele quer alguém para acompanhar aquele trabalho. Dá certo algumas vezes, outras vezes não tem nada a ver, porque a contratação dos parceiros lá atrás foi errada, e nosso trabalho é arredondar aquela bola que está super quadrada, né? Uhum. Mas basicamente é isso, quer dizer, a fiscalização é uma parte do processo de gerenciamento. Perfeito. Eu estava fazendo um CD, aí eu tinha uma empresa que me gerenciava, e aí tinha um laboratório que fazia a fiscalização. Conheço, caso. E aí era triste, porque assim, o cara vinha e parava teu serviço, o gerenciador não queria que parasse, começava a discussão entre o gerenciador e o fiscalizador, e a gente lá olhando, né, e não tinha o que fazer, né? Então, mas aí é que está, Henrique, quer dizer, exatamente, bizarro. Quer dizer, eu acho que o erro está aí do cliente, do proprietário do negócio, contratar duas coisas que vão se sobrepor. Sim. Quer dizer, é muito mais interessante para ele falar, pô, gerenciador, eu quero uma fiscalização pesada. Vamos reforçar esse time, pegar pessoas com esse perfil para trabalhar conjunto, para evitar esse conflito. Que esse pessoal que você comenta realmente é isso, quer dizer, o cara está lá para vender dificuldade, né? Quer dizer, ele quer passar que o dele é melhor que o outro é ruim, cara. Não funciona isso. Exatamente. Então, quando eu falo que a fiscalização é parte do processo de gerenciamento, o que eu entendo é que você tem só o fiscal, você não tem um gerenciador. Quer dizer, se é para você ser mais um, pô, cara, vamos melhorar esse nível de gerenciamento, vamos agregar mais gente, mais mão de obra, mais recursos aqui na fiscalização para você ter um produto único que vai fluir bem. Então, cabe a gente convencer o cliente que esse é o melhor caminho, né? E esse sombreamento de escopos acontece em várias áreas, né? Na área de projetos acontece muito isso. Na medicina acontece isso. Em todas as áreas acontece isso. E aí gerenciar, bom, aí cai no gerenciamento, né? Tá o quadrado de gerenciamento, gerenciar isso realmente é um desafio muito grande, né? Não, muito louco. E assim, parece que o cliente busca o conflito, né? É uma falta de entendimento que tem que ter. A gente fez um episódio de gerenciamento e a gente chama o gerenciador de xerife.
É ele que tem que dar as regras Sim. e fazer o negócio funcionar. E só pode ter um, né? Não Só pode ter dois. Né? exatamente. O que é importante, o que não acontece sempre, vamos dizer, é o cliente ter a confiança plena no gerenciador. O que acontece às vezes? Ele contrata você, aí mudou o cara do cliente que vai estar gerindo aquela obra. Putz, o cara tinha preferência pelo Zezinho e não por você, cara. Então ele vai estar lá sempre te olhando como inimigo dele, cara. E não é. É que eu falo, a partir do momento que você me contrata, você empresa me contrata, independente se é a pessoa A, B ou C que está lá, pô, eu sou teu olho, eu sou teu braço direito, como vocês quiserem falar. Mas eu estou jogando do teu time, eu estou do teu lado, cara. Então não me encare como inimigo. Sim, A sim. gente está aliado nisso daqui, né? É aquele pensamento de tem que construir junto, né? E não guerrear ou ficar mostrando o Exato. trabalho um pro outro, né? Não, e tem assim, tem um negócio de ego, né? Do cara querer brilhar, né? E isso também é muito complicado, né? Se a gente quiser E só... é uma coisa super comum, quer dizer, Sim. às vezes quando você está num cliente que ele tem mais que uma gerenciadora, aí você vê essa briga de egos aí, cara, você fala, putz, é uma coisa muito aborrecida, né, cara? Eu não sei, do meu perfil assim, cara, eu perco o tesão pelo negócio, às vezes por causa disso daí, né? Quer dizer, você tá num cliente que é bom, mas o cara começa, o outro lá tem olhinho azul, seu olhinho é castanho, não sei o que. Eu acho que entra numa vaidade profissional, né? Total. E parece que alguns profissionais, mesmo que muito experientes, parece que ficam mais vaidosos ainda. E aí, em vez de todos remar pro mesmo barco, pro mesmo lado, desculpa, cada um rema pro seu, né? Cada um quer brilhar mais do que o outro. E é isso aí, é fadado a dar bosta. E tem um negócio também que já aconteceu comigo, que é o cara dizer que como é um fundo de investimento que tem não sei o quê, tem que auditar o gerenciador. Né? Comum também. E Eu já fiz esse papel também de ser auditor do gerenciamento, quer dizer, tem clientes nossos, fundos, principalmente fundos, que contratam a gente para auditar o trabalho que está sendo feito. Ou o cara está comprando aquele empreendimento, ele quer ter uma ideia do que está acontecendo. Então, vamos dizer, você vai estar batendo com uma gerenciadora que é um colega teu, mas fala, cara, é o nosso trabalho, estou aqui auditando. Se você não fez nenhuma caca, cara, não tem problema nenhum. Sim. E aí tem que ter um belo de um senso ético, né? Sim, no trabalho para não ter esse tipo de problema, né? Transparência, né? Eu acho que se for transparente, tá tudo bem. O que não pode acho que a falta de transparência é o que vira outras coisas. E você tem que jogar limpo quando você está na postura dessa daí, quer dizer, você não está lá para queimar o teu colega de profissão, quer dizer, se o gerenciador tem problema, você aponta. Você pode apontar de uma forma que você não vai desmerecer o trabalho dele, né? Exatamente. Aí entra naquelas skills, né? Tu tem que saber falar. Daqui a pouco tu coloca um cara e tem um perfil que é mais incisivo, mais taxativo. O cara preto no branco, né? Já gera um conflito. E o cara não tá apontando o dedo, mas o cara já tem um perfil mais... A forma dele se posicionar, a forma dele falar, às vezes, soa como agressivo aquilo. Exato. Eu costumo falar muito pro pessoal aqui, até falo pro Henrique, que é a história da linguagem taxativa, né? Se tu for taxativo... Ou o cara vai te amar ou ele vai te odiar, mas isso é muito ruim, né? Tu não pode botar esse all-in na mesa, né? Tu tem que saber conduzir de maneira... Você pode ter certeza que vai ter uma turma te odiando aí. Ou de um lado ou do outro. Até porque não dá pra agradar todos, né? É que eu falo, você não tem que ser um cara que tem que agradar todo mundo, mas você tem que ser um cara justo e honesto naquilo que você está fazendo, né? Sim. Aí, vamos dizer, aí o cara que está se sentindo lesado, ele vai enxergar, pô, o cara não está querendo... me ferrar ou acabar com o meu trabalho. Não, o cara tá querendo agregar. E é do dia a dia. De novo, é o psicólogo em ação, né? Não, tu falou bem isso. No primeiro episódio, galera, tem assim, muitas dicas valiosas, né? Anotem tudo que a gente tá falando aqui, porque realmente é uma verdadeira aula, né? Uma experiência aí de vida. Vou pra tecnologia? Isso, vamos lá. Como é que você enxerga a questão tecnológica na construção civil, né? Temos conversado muito com profissionais que entendem que estamos num momento de fazer a transição do modelo clássico de construção para os modelos mais tecnológicos, né? Com mão de obra, menos intensiva e etc. Inclusive, nos bastidores, a gente estava falando até da área de projetos e contamos umas histórias aqui muito legais, né? Pena que não gravou. Verdade. Mas como é que tu enxerga a tecnologia imerso aí na obra? E aí a gente pode também navegar ela... como a gente estava conversando, falar um pouco da tecnologia relacionada aos profissionais do nosso setor, porque todo mundo depende, né? Quando a gente fala em carência de mão de obra, não fala, eu tenho. Fala, não brinca, né? Todo mundo tem. Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Tem mão de obra e mão de obra, né? Às vezes, é o caso que a gente falou de projeto, quer dizer, você tem hoje muito cara que é bom de apertar a tecla, né? Mas o cara não tem a visão de um projeto, não tem a visão espacial do negócio, né? Que é
de novo, sem querer ser chato, o que a gente falou antes, quer dizer, o pessoal da escola antiga é o cara que vivenciou uma carreira. Começou como desenhista, copista, era desenhista, copista, tinha uns níveis de desenhos que ele fazia até ele virar realmente um projetista, né? Sim. E hoje o pessoal não, quer dizer, você não tem essa base do cara tá lá malhando 4, 5 anos para virar um bom profissional de projeto, quer dizer, você não tem mais o cargo de projetista hoje. Hoje, se o cara é engenheiro, faz projeto, né? Falando muito. Uhum. Então você perde um pouco, quer dizer, sem querer ser saudosista, você perde um pouco desse refino que essa vivência te dá. Quer dizer, você pegar um nanquim, pegar um papel vegetal para desenhar, pô, é outra coisa que você está olhando numa tela. Você olhar o projeto impresso num papel a zero é diferente de você olhar numa tela de celular o projeto no campo, né? Quer dizer, o que você enxerga é diferente. A tecnologia é bem-vinda? Pô, é super bem-vinda. Mas eu acho que você tem que ter limite para tudo, quer dizer, dá para melhorar. No caso, agora a gente falando do que o mercado está, o que a gente pode estar melhorando com novas tecnologias, quer dizer, acho que é fundamental você estar no campo, construtoras, empreiteiros, estarem treinando mão de obra, quer dizer, você tem que melhorar o teu nível de mão de obra, quer dizer, tirar essa mão de obra bruta que a gente tem na obra e começar a formar profissionais melhores. Quer dizer, nisso você reduz o teu nível de mão de obra, a tua quantidade de peões na obra, de gente trabalhando, e esse cara está começando a fazer uma carreira de empreiteiro, alguma coisa que ele está crescendo também como pessoa, quer dizer... Sim. Para a sociedade isso é importante, para ele como pessoa é muito importante também, quer dizer, ele não é um cara que está sempre naquela horizonte de vida de ser um pedreirinho a vida inteira, né? Quer dizer, o cara pode estar crescendo e desenvolvendo. E a tecnologia agrega muito, quer dizer, são equipamentos novos, são ferramentas novas, conceitos novos que se aplicam numa obra, quer dizer, a industrialização de muitos processos é muito bem-vinda, eu acho, quer dizer, você facilita, você melhora às vezes um cronograma de obras, consegue reduzir prazo, melhora a qualidade do teu produto final, quer dizer, tem muita coisa interessante, muita coisa boa que dá para ser aproveitado, né? Tem um caso que a gente, nosso parceiro do agro, né? Uhum. A gente estava conversando que, assim, até alguns anos atrás, você tinha aquele acidente com ônibus de boia fria, né? Hoje em dia não se fala mais de boia fria, né? Agora você tem equipamentos gigantescos e um técnico sentado numa colheitadeira gigante. Às vezes ele nem tá lá, às vezes ele tá na casa dele com um laptopzinho trabalhando. Negócio satélite, tudo, né? Satélite, isso aí. E era assim, você tinha a agricultura e a construção civil como mão de obra intensiva, né? E a gente ficou para trás, né? A agricultura passou a gente e a gente ainda continua levantando bloco para fazer parede, né? Então, mas muito disso, eu entendo que é assim, quer dizer, são esses ciclos que a gente tem de construção. Que nem hoje aqui em São Paulo, você tem um boom, hoje você não encontra profissional no mercado. Você precisa contratar um pintor, um pedreiro, você não tem, porque está todo mundo ocupado com esse monte de prédio que está sendo na cidade. Sim. E o que vai acontecer? Daqui a pouco vai cair esse volume de obra e esse pessoal, ninguém está treinando, ninguém treinou esse cara para estar subindo, para começar a controlar a colheitadeira dele. Não. Sim. O cara tá lá de novo, numa fila lá, recebendo seguro-desemprego, para quando pintar uma obra ele voltar a ser o pedreirinho, o servente daquilo lá, né? É triste isso daí, quer dizer, uma coisa que chateia mesmo, que você vê que você pode estar investindo numa pessoa, o cara pode ter um potencial para evoluir muito grande lá, né? Olha só, isso a gente nunca tinha trazido na mesa. Isso coloca é fantástico, Jefferson, porque é como tu vai fazer evoluir o teu meio, né? As Sim. pessoas têm que evoluir para o teu meio evoluir. Mas antes a gente estava colocando, vou pôr fogo no parquinho aqui, né, cara? A gente estava falando nas universidades do porquê não ter geometria descritiva, né? E tu falou, eu falei da minha. E eu acho que no contexto geral, aí puxando a questão da tecnologia, mas para a área de projetos, o que eu sinto, né, como proprietário da empresa de projetos, é que quando a gente fala assim, não, mas agora a gente tem a metodologia BIM, aí que tu constrói virtualmente, tal, então vai dar tudo certo. Se tu pega um profissional intermediário que tem a visão de projetos, que já trilhou projetos e tu adiciona a ferramenta nele, realmente tem um ganho muito grande. Mas quando tu pega um profissional que não trilhou esse caminho, que ele não despertou uma visão maior e tu dá as ferramentas para ele, o negócio às vezes está completamente sem pé nem cabeça e eles não estão filtrando. E acontece um problemão isso. Então, assim, o quão importante talvez seja fazer o método à mão, ter aula de geometria descritiva, né? Isso é fantástico. Mas, assim, André, eu vejo um pouco isso daí. Qual que é o problema? Você tem uma carência de mão de obra hoje. Quer dizer, você precisa de um profissional, você não encontra. Então, o que você faz? Você vai pegar o cara que você sabe que é cru, no meio do caminho você tem que dar para ele aquela ferramenta que é uma Ferrari. O cara não sabe nem ligar aquele carro, né? Mas é o que tem que se virar aí, vamos em frente, vamos fazendo. E lá na frente você vê o prejuízo que está tomando com isso daí. Quer dizer,
qualidade do teu produto final vai cair com certeza, né? Sim. Não, e a gente teve casos que a gente já discutiu em outros episódios, por exemplo, assim, hoje tu tem estações totais, marcação de obra, né? Número de pontos. A gente faz aqui. O Henrique até contou uns casos bem legais e era justamente nos momentos que eu tava tendo muito erro de marcação de obra, né? Então, quando vê, a obra arrancava e o cliente ligava e falava assim: nossa, André, marquei errado. Aquele pilar era aqui, eu executei tal lugar. Girou, não sei o quê. Aí eu falava, mas como assim? Não, chamei, o cara veio aqui com teodolito, maquinário, foi top. E marcou errado. Mas o que é isso? Parece que a gente confia demais na tecnologia, né? A gente tava fazendo analogia de Google Maps, Waze da vida. Galera mais antiga sabe o nome das ruas, né? Tu fala, eu vou ter que ir em tal lugar, tu sabe se aquilo ali é 2 km ou é 20 km. Só montar uma rota na tua cabeça. Exato. Né? E isso não se tem obra. E aí tu contou uns casos também que na tua época tinha um double check à mão, né? Sim. Na verdade, inclusive a gente tá lançando hoje, que não sei quando é hoje, né? Um episódio de topógrafo, né? Olha que a gente conta bastante sobre isso. Mas na época que eu comecei a trabalhar, a gente não tinha topografia em obra. Então, você saía da guia, ia lá, puxava recuo, não sei o quê, montava gabarito, esquadrejava, e aí chamava um amigo para ir lá e conferir tudo. E o Dario, que é o topógrafo que a gente entrevistou, ele virou e falou assim que estava conversando com um estagiário que não sabia o que era 3, 4, 5. Olha só. O cara não conhecia Pitágoras. Um cara de 4º ano de engenharia. E aí, bicho, é impossível, né? Então, mas não é questão de querer ser saudosista, que, sei lá, se tiver um pessoal mais nocivo, falar, pô, esse bando de cabeça branca é saudosista. Você não, que você ainda tá com cabelo escuro. Alguns acham que é agressivo, mas não sei o que tá acontecendo. Mas não é isso, quer dizer, eu acho que aí tá a deficiência no ensino, a universidade, a faculdade não forma um bom cara, quer dizer... O negócio do cara, o que é? Faz da escola. Pô, bota o cara lá, faz 5 anos de faculdade e vai embora, cara. Faturei meus 3 mil reais por mês, 4 mil reais por mês e joga no mercado profissional que sair. Isso não é uma particularidade de escola que, vamos dizer, que você pode falar que é de segundo nível, não. Para mim é geral isso aí que está acontecendo, infelizmente, né? Isso eu estava também comentando nesse episódio, que as minhas filhas estudaram em colégio alemão. E o padrão é o seguinte, você termina o colegial e... alguns vão para a faculdade, mas o resto todo vai fazer um curso técnico altamente qualificado. E sai todo mundo com nível técnico para ir para qualquer área. Sim. Né? Então, assim, eu preferiria muito mais ter um bom técnico de edificações do que um mau engenheiro. Aqui a gente já opta direto na empresa por isso. Só que é mosca branca, você vai matar edificações hoje, né? Porque a galera... falar, por que eu vou ser técnico se eu posso ser engenheiro, né? Pelo mesmo preço, porque tu tem as universidades hoje que estão muito acessíveis. Tu falou 3 mil reais, mas tem universidade de 200 por mês, 300. EAD ainda, você não precisa de casa. Nem sair de casa. Mas não precisa nem ver aula, né? Tu dá play e vai tomar banho. E, então, como é que vai aprender assim, não, né? É muito triste, eu acho deprimente isso daí, quer dizer, pra gente que já tá vivendo no mercado há muito tempo, você vê que a formação tá muito ruim, né? Tá. Eu tive uma vez, eu estava selecionando profissionais e veio um cara que era um engenheiro que ele tinha trabalhado em aeroportos, em hidrelétricas, em um monte de coisa. Eu falei, caralho, deixa eu conversar com esse cara. Aí cheguei, o cara apareceu, ele era um operário que tinha conseguido fazer uma faculdade para o EAD. E ele tinha diploma, tinha o CREA. E você fala, não, com todo respeito aos operários, né? Mas o cara não teve aquela base lá na infância, na adolescência, não aprendeu a fazer conta, não são a fazer raciocinar. Isso. Né? Então, assim, não adianta, né? E eu já tive operários que viraram para mim e falaram assim, doutor, dá para fazer faculdade, o que você acha? Eu falei assim, vai fazer um curso técnico. É bem melhor. Entendeu? Porque está mais aderente ao perfil que a pessoa tem. E isso é culpa de governos que patrocinaram essa coisa de sair formando, de pagar... Você não investe no ensino médio, quer dizer, você investe para ter título, cara. E é muito cultural. Em qualquer profissão, hoje você tem profissionais tristes trabalhando. Quer dizer, a gente trabalhou na mesma universidade aí, não vou citar o nome, lógico,
E eu estava trabalhando no sábado, estava com a minha engenheira na obra e começou a ser uma senhora conversar comigo. Eu não sabia nem falar português. Eu falei, que legal, você está estudando o quê? Estou me formando de psicóloga esse ano. Eu falei, puta, cara. A escola não vê que a pessoa precisa de mais preparo? Pô, dá uma DP nessa pessoa, segura mais um tempo, melhora o profissional, né? Quer dizer, eu acho que todo mundo tem direito de fazer seu curso superior, pô, todo mundo tem, mas agora, você tem que ser um profissional minimamente competente, né? E isso não é só você saber a matéria, mas é você saber falar a tua língua, você saber se posicionar, ter postura, tudo isso daí, né? Agora, fazendo o advogado do diabo, né, e me colocando aqui no meu lugar, a gente tem situações que a gente prefere muito mais contratar um técnico de edificações porque ele vem muito mais aderente para o serviço que a gente quer fazer. Às vezes o cara quis estudar engenharia, e a gente enxerga talvez no Brasil, o fomento pela universidade, ou seja, tem que fazer universidade. Cada vez mais são mais novos e sabem menos da vida, né? Tipo, às vezes, o meu pai, sei lá, antes dos 30 anos já tinha um monte de filho, já era, né, um homem consolidado. Hoje em dia. Eu mesmo fui ter filho depois dos 40, então a gente está muito tardio, né? E está despreparado para isso. Então as universidades, todo mundo tem o ímpeto de ir para a universidade e fica muito despreparado, não sabe nem o que quer fazer da vida, sabe? Não consegue absorver, não tem uma experiência prática, é difícil. Mas eu acho que o que faz um cara optar entre ser técnico e engenheiro é aquela história, também o status. Não é que ele vira engenheiro, ele sabe que em 2 anos ele já é gerente de obra, então o nome dele está numa placa como gerente quando só pela obra. Pô, o cara enche o ego dele, não tem como, né? E o técnico não, que é o cara super competente, que tem um conhecimento excelente, pô, o cara é mais um no escritório, mas não é mais um, ele é o cara que vai fazer virar aquele escritório. Né? Mas é que isso é na teoria, né? Que em 2 anos vai dar tudo certo, o nome vai estar na placa, vai dar tudo... O que eu leio é até o contrário, os caras se formam e vão pipocando. Assim, tu olha o currículo, trabalhou em 300 empresas, 2, 3 meses, 4 meses em cada empresa, e o cara não fica em nenhum lugar, porque o cara está despreparado. Se quer ir para essa carreira, trilha essa carreira. Faz o técnico primeiro, trabalha, ganha conhecimento, depois faz o próximo curso, trabalha, depois faz a graduação. Não sou contra, faça a graduação, mas vai construindo isso. Se tu vai direto para a graduação e pega uma universidade que seja porventura superficial, tu vai ter essa graduação, mas tu não vai conseguir usar. Eu acho que a solução é que o CREA faça o que a OAB faz. Prova. Exame de ordem. Boa, hein? Porque... Vamos fazer o exame. A gente já deve ter... Cara, comentem. Mas já tentaram fazer isso daí. O CREA já tentou fazer. Mas porque... As universidades não querem, né? É todo um sistema aí que não quer, né? Você vê, tem aquela prova aqui de faculdade, não sei como chama, que você conclui o curso superior, você é obrigado a fazer a prova. E que vai te dar a nota daquela faculdade. Quer dizer, tem escola que pega o cara piorzinho e fala, não, você não vai fazer a prova. Sim. Ele bota só os caras Isso até ensino médio cola, né? Então, sim. Que não é justo. Quer dizer, se você quer medir o grau de suficiência, o grau de qualidade daquela instituição, pô, tu não tem que fazer o bom e o mal. Sim. E aí você vai balizar se a escola tem que melhorar ou não. E, por outro lado, o que falta, de novo, é investimento de política pública e ensino médio. Quer dizer, você não tem. Então, você joga caras na universidade hoje, que é de todo mundo fazer, o cara não tem preparo, não tem nada. A base, né? Não tem base. É triste isso. É loucura. Bom, já depois divagamos. Como é que tá? Com o lance da Lava Jato, abriu-se o mercado para empresas estrangeiras. Você tem trabalhado com empresas Tem, às vezes de a gente fora? cruza com algumas empresas aí que estão fazendo trabalhos pontuais aqui no Brasil, que estão participando de algum processo de concorrência. Quer dizer, tem um pessoal que agrega coisas interessantes aqui, né? Quer dizer, que metodologia de trabalho, tecnologia, formação do profissional, que você vê que é diferente, né? Quer dizer, na minha área também, tem muitas empresas de fora do Brasil que estão atuando aqui, né? Sim. Então você consegue ver diferença, às vezes, em processo que a gente pode ter na Envisio e o outro faz uma coisa diferente, pô, e você aprende com o teu concorrente, pseudo-concorrente, que na verdade ninguém é concorrente, todo mundo é colega, né? Você aprende com o que ele está prestando também. Então eu acho que é salutar, quer dizer, essa experiência, tanto como uma consultora, como uma agenciadora, ou uma projetista, né? Você acha que isso vai, digamos, dar uma melhorada no padrão da engenharia brasileira? A esperança é essa, mas eu não sei se isso vai melhorar. Quer dizer, se você não investir na os caras vão base... piorar Não, junto. é uma história. Voltando ao que a gente estava conversando há pouco, se você não investir nessa base e melhorar o profissional, melhorar o ensino dele de ensino superior que esse cara tem, você vai criar profissional ruim que esse cara não vai te dar não é porque ele vai trabalhar para uma empresa gringa que ele vai ser um bom profissional. Sim. Quer dizer, a empresa vai jogar um monte de coisa nele, o cara não vai responder e
ele vai estar no mercado de novo daqui a pouco, né? E por outro lado, que eu acho que tu comentou no outro episódio, às vezes a gente tem um pouquinho uma síndromezinha de vira-lata, achando, não, nós, a gente é país terceiro mundo, nossa engenharia é ruim. Não é. A engenharia do país é de altíssima competência, as empresas têm altíssima competência, e que quando vem uma empresa gringa, não é que a gente passe vergonha, não, é só mais uma opção. Sim, Claro que aí, quando a gente vai para qual é o poder de compra de cada um tem reserva em euro, outro reserva em reais, não dá para disputar, né? Mas eu acho que a capacidade técnica do engenheiro brasileiro não deixa nada a desejar para qualquer engenharia do mundo, né? Engenharia e arquitetura também, quer dizer, você tem bons arquitetos que são excelentes profissionais de obra. Às vezes é interessante você botar até um arquiteto, que eu falo, às vezes o arquiteto tem um olhar muito mais crítico, uma obra de acabamento. Pô, você põe um arquiteto residente, esse cara dá baile no engenheiro. Engenheiro é aquela história bruta, né? E o arquiteto não tá olhando a junta do porcelanato, tá olhando o acabamento, aquele cantinho do gesso que... A gente já discutiu esse tema, né? E assim, puxando de referências do exterior, via de regra, o arquiteto é o chefe da obra. Se a gente tivesse que botar um engenheiro na obra, deveria ser um engenheiro de produção. E aí o cara de civil é o técnico que vai falar sobre instalações, que vai falar sobre... engenheiro é projetista, vai. Exatamente. É isso aí. E quem toca obra é o arquiteto. Então, assim, essa é a visão, porque o entendimento do projeto como um todo, isso não está na cabeça do engenheiro, né? Agora, a formação do arquiteto no exterior é diferente daqui. Sim, com certeza. Dizer, o foco é outro, né? Quer dizer, é Sim. formar um cara para ir para o campo, né? Sim. E aqui não, você forma um cara para ser um cara de projeto, um criador, quer dizer, o arquiteto aqui, você forma um cara de boas ideias para fazer bons projetos, quer dizer, poucos são os arquitetos que estão atuando como gerenciador ou como residente de campo, né? E os caras que estão são caras muito bons. Sim. Muito bom. Bom, eu vou pegar já nessa linha e vou fazer uma pergunta para ti. Bom, para o pessoal que nos escuta e os profissionais que nos escutam e desejam seguir essa carreira, falam, nossa, olha só que legal, estou ouvindo o Jefferson aqui, estou empolgado para virar gerenciador, né? Quais são as competências e conhecimento que uma gerenciadora valoriza? Se o pessoal quer se candidatar, manda currículo lá para a Invisio. Olha aí, ó. O que tu diria? Então, se a gente pensar em competência técnica, quer dizer, o que a gente precisa fazer para gerenciamento? Você é um cara que conhece muito bem MS Project, ou Primavera, às vezes, mas a preferência sempre é para o Project. É o mais mosca branca, né? Exatamente. Um cara que sabe trabalhar com um pacote de Office, um cara que sabe ler um projeto, que é fundamental isso daí. Quer dizer, ele lê tanto na telinha, como a moçada hoje gosta, ou lê no papel, mas tem que saber ler um projeto, tem que saber captar informação daquilo. E pensando em skill, em perfil da pessoa, quer dizer, tem que ser um cara focado, tem que ser uma pessoa que é curioso também para querer aprender, para tentar esmiuçar, tem que ser paciente, tem que ser psicólogo. E um bom cara, o cara não pode ser tímido, quer dizer, o cara pode ser tímido, não pode ser um cara fechado, quer dizer, ele tem que saber se posicionar, se situar numa reunião de obras. Às vezes você está com uma reunião que você pode estar com 20, 30 pessoas participando de uma reunião de gerenciamento, você está com consultora, está com instaladora, está com fornecedor de elevador, fornecedor de ponte rolante, o que for, você tem que saber se posicionar. Então, se é um cara muito retraído, quer dizer, não vai rola. conseguir, né? Ser o maestro. Quer dizer, ele vai ser um refém daquela turma toda. Então, lógico, o cara tem que ser, com educação, com tudo, tem que ser um cara que sabe ter uma postura de conduzir uma reunião. Ser um bom redator, quer dizer, o cara sabe escrever rápido, sabe comunicar, sabe fazer um pedido por um e-mail, por um WhatsApp, o que é que seja, quer dizer, o cara sabe colocar a ideia dele, né? Sensacional. E resiliente, que engenharia tem que ser resiliente, não adianta, né? Se você se decepcionar no primeiro projeto teu, na primeira obra sua, você não vai pra frente, cara. Sim, e aí não é uma coisa fácil, né? Tem que tomar muita pancada pra ficar bom, né? Não tem como. É verdade. Agora, essa pecinha que tu falou assim, olha, saber ler projeto. A gente é uma empresa de projetos e nas entrevistas a gente pergunta, sabe ler projeto? E impressionante como todo mundo fala, claro que sei. Parece que assim, é quase como... sei lá, se perguntar, sabe falar português? Todo mundo vai falar, mas é óbvio que eu sei falar português. Mas, na verdade, calma, né? Tu tem certeza que tu consegue se comunicar bem usando a língua portuguesa, né? E tem certeza que sabe ler o projeto, caso a gente está contando aqui antes, né? Quer dizer, o cara que não soube passar o corte na posição certa e nem enxergou uma viga invertida. Exatamente. E o que eu vejo de dificuldade nisso, eu pego... A gente, para a área de coordenação interna, a gente opta por arquitetos, justamente pela formação, tem um olhar mais amplo e tal... Mas às vezes assim, vou pegar um projeto novo. A dificuldade que se tem
do entendimento do todo. Não, peraí, cara, tu entendeu qual é o nível de implantação, onde é que tá a rua, onde é que tá a frente, onde desce, onde sobe, sabe? E coisas mínimas. Então, às vezes eu faço uns testes muito rápidos, assim, com os coordenadores e, tá tocando tal contrato, tá. Qual é o nível que tá sentando a obra lá? Os caras ficam, cara, tu não sabe o nível que tá sentando a obra, né? Mas e onde é que sai, onde é que entra? E a topografia? Tava subindo ou tava descendo? Onde é que o corte ou o aterro? Eles não sabem. E aí espacial, cara, não tem às vezes. Quer dizer, você pegar na tua sala e falar, quantos você acha que tem aqui de extensão? O cara vai falar 40 metros, 4 metros... Não faz nem ideia, exatamente. Falta essa visão. Né? E a leitura é impressionante. Aí eu tenho feito, assim, uma academia de leitura de projetos internos e tem funcionado bem. Deparar, olhar as coisas e falar assim, e aí? Se eu for pegar esse empreendimento e pôr nesse terreno aqui, onde é que vai dar problema? Né? Qual é o muro de divisa que eu vou ter que ter contenção? Qual que eu consigo taludar e afastar um pouco? E aí eles ficam assim, nossa, mas não consigo enxergar. É isso, falta visão, né? Então a leitura de projetos tem que ir até aí. Eu te digo no mais básico, eu estava numa obra outro dia e o cliente falou para mim, faz um projeto aqui, a gente executa projeto também alguma coisa, faz um projeto que quero fechar essa área e tal, aí eu peguei um dos meninos lá e falei, mede para mim quanto que tem. E o cara vai com a trem eletrônica, papum, e fala, tem 40 metros por 11. Eu bati o olho e falei, 40 metros não tem, né? Aí eu falei, mede de novo. Era 25, né? Caramba, olha isso. Não, e a trem eletrônica deve ter pegado um ponto do vizinho lá, sei lá. Aí ele foi contar no passo, quer dizer, aí ele teve... Eu vi que o cara também não era tão amador, né? Aí ele falou, não, no passo deu... Ele fez a conta lá com 0,80 o passo dele, ele falou, deve ter uns 25 metros. Eu falei, então mede de novo, vamos ver o que vai dar. Aí mandou o croquisinho, 25 por 11. Eu falei, olha aí, ó. Aí tá mais real, né? Mas eu acho que esse feeling que a gente tem, eu vejo pelo menos cada vez menor. Né? Se tu mostrar um ratinho ou um elefante, eles não conseguem notar assim, a diferença. Sim. Mas eu acho que é por causa disso. Talvez seja a carreira, o incentivo, né? A informação ela vem muito digital. E eu acho que até o fundamento aqui, o motivo da nossa existência aqui é isso, é pegar vocês com uma experiência ímpar e bater esse papo e a galera ouvir e falar, nossa, pera, isso aqui é importante, eu vou contar passo na obra. É besteira, mas isso faz um profissional mais sólido, né? Cabelo branco não é por nada, né? Exatamente. Eu com 25 anos já cabelo branco já. A gente já errou bastante, né? É assim que você vai, você aprende, né? Exatamente. Sem dúvida. Inclusive, você estava falando sobre o perfil de gerenciador e eu me lembro uma vez que eu tomei uma bronca, que eu era gerenciador, e eu estava conduzindo a reunião num ponto que o cliente virou e falou assim, cala a boca, a consultora que tem que falar, né? Tem horas que é a consultora, horas que é o gerenciador. Você que vai dar a palavra para a consultora. Né? Porque, assim, de repente o cara se... Né? O cara fica quietinho porque ele não tem o que falar, ou porque ele não se sente... Tem insegurança às vezes, né? Quer dizer, se eu falar uma besteira aqui e tal, mas... Acho que é assim que você aprende, quer dizer, cometa algum erro que você vai aprender o que é o correto, né? Com certeza. Bom, bicho, para a gente começar a terminar, qual a tua visão do mercado daqui para frente? O que você imagina que vai acontecer nos próximos anos? Tá, o que a gente está vendo aí? Quer dizer, o mercado hoje está investindo muito em data centers, que é a mina dos olhos da vez, aí está todo mundo querendo fazer data center, quer dizer, o governo está incentivando também que venha para o Brasil. Então, acho que esse vai ser o grande filé. Outra coisa que a gente tem observado que está sendo investido muito, que a gente está muita coisa que a gente está correndo atrás e está conseguindo, CDs ou galpões logísticos fora das grandes cidades. Quer dizer, tem muita coisa surgindo, por exemplo, na região de Vitória, Nordeste, algumas cidades estão começando a trazer. Então, sai um pouco desse foco de São Paulo, Rio, Curitiba. Está pulverizando a logística, mais, né? Quer dizer, não galpões de 300 mil metros quadrados, mas galpões de 50 mil metros quadrados, 40 mil metros quadrados. Está começando a espalhar. A gente trabalha com uma empresa aí dessas daí grandes importadoras e o cara tem galpão no Brasil inteiro, cara. Então ele pega coisa desde 5 mil metros quadrados até 30 mil. E tem cidades que a gente às vezes ganha obras e fala, putz, onde fica isso aqui? Você tem que pegar um mapa, um guia para enxergar onde fica aquilo lá. Pô, é perto da capital, não é perto da capital? Quer dizer, mas é uma pulverização que está tendo, né? E o pessoal está investindo. Agora, tudo isso depende também de um investimento, uma boa qualidade de produto, né? Que às vezes você pega um galpão e você fala, putz, eu vou ficar embaixo daqui que vai cair essa porcaria. O cara faz na orelhada. Sim. Que mais que a gente tem? Eu acho que esse boom de residencial ainda deve durar um tempo aí, quer dizer, o pessoal está aproveitando muito a brecha da tem gente para
para comprar tudo Olha, isso? eu moro em Pinheiros. Pinheiros tá plantado prédio assim, onde você fala que tem terreno, os caras vão demolir e fazer prédio. Então, os primeiros prédios você vê que estão bem ocupados. Os outros tem prédios, você olha e você vê, pô, tá tudo escuro, né? Então, não tem. Então, do meu terraço, eu enxergava Ibirapuera. Hoje eu enxergo um prédio do Einstein na minha frente, consultório. Mas o que a gente consegue ver ainda, você vê, pô, aqui esse prédio está ocupado, aquele não. Então, o produto está mudando um pouco também. Quer dizer, aquele produto de estúdio está variando um pouco. Então, hoje o pessoal está investindo muito em 3 dormitórios, 4 dormitórios. Tem umas plantas absurdas de 400, 500 metros quadrados por apartamento, quer dizer, deve ter mercado para isso. Se o cara vai investir num produto desse, deve ter demanda para isso daí, né? Eu me lembro da época dos flats, lembra? Lembra? Que são os estúdios de flat, hoje, né? Flat. Assim, e o cara garantia a ocupação. Que põe no pool, vou alugar no seu pool. Aí chegou uma hora que o negócio foi pro saco. Uma hora parou de garantir, né? Uma hora parou. Não, lá no meu pedaço, quer dizer, eu gosto de conversar com o corretor, então às vezes eu falo, pô, estúdio, ele fala, não, é o investimento da vez, a faculdade de medicina aqui, o pessoal quer morar sozinho no estúdio. Eu falo, será, cara? O cara mora na República, ele pega um apartamento de 100 metros quadrados e enfia 10 amigos lá dentro e mora tudo confortável, né? Exato. Morar num 24 metros quadrados, num 21 metros quadrados, como tem alguns aí, eu falei, putz, é complicado, né? Esses dias eu estava falando com um amigo que é arquiteto e ele estava colocando uma coisa bem interessante, assim, que o mercado ele parece que ele faz o cálculo de trás para frente, né? Então, como é tudo muito baseado em financiamento habitacional e o financiamento é lá 30% da tua renda, tu faz o cálculo de trás para frente. Então, qual é que é a média de renda normal aqui? Ah, não, pela tua ganha, sei lá, 5 salários. Aí tu chega, bom, então tá, essa renda, 30% disso dá tanto. Bom, para financiar em tantos anos dá... Ah, tu tem um budget de 250 mil. Cara, o que eu consigo construir em 250 mil? Então tu diminui a área da metragem quadrada para te caber em 250 mil. Então, na verdade, aquele cálculo não é feito por um produto, é feito por o que cabe no bolso. E aí tu ganha volume de venda. E aí quando tu sobe um pouquinho, por exemplo assim, tenta procurar, sei lá, 2 dormitórios com 70 metros quadrados. Não tem. É mosca branca. Por quê? É apartamento velho que você vai comprar. É, porque 70 metros quadrados não entra mais nessas faixas. E aí a Caixa se ligou, veio uma faixa nova agora, que eu não me lembro como é que é o nome, faixa 4, enfim, que é uma faixa que aumenta a amplitude de número de salários, parecendo até 10, 12 salários mínimos, uma coisa assim. É, Minha Casa Minha Vida, né? Outro nível que estão falando aí. Isso, aí estão colocando mais um degrau, justamente porque tava nichando de tal jeito que ou tu tinha um estúdio ou tu tinha uma mansão, mas quem tá no meio não tem produto no mercado. E aí o mercado se baliza muito pelo negócio em si, e aí o público em geral não entende o que está acontecendo, né? Na verdade é um cálculo de trás para frente do mercado, né? É o mercado mandando, ou que nem essa legislação nova que está destruindo as cidades, o bairro aqui também, Moema, todo canto, você vê prédio pipocando por todo lado, né? E com a bendita fachada ativa. Nossa. Sim. É só loja vazia, quer dizer. Exatamente. Você conta 2, 3 ocupadas e 50 vazias. Que é o melhor apelo pro terrenista, né? Não vou te dar uma loja aqui que vale tanto. Aí o terrenista entra, mas aí tu fica todo vazio. Não, eu tava conversando com uma cliente nossa aí, que ela é do varejo, outro dia, eu falei, pô, você mora numa loja pequena, assim, tá cheio de prédio na Rebouça. Ela falou, já viu as plantas? Eu falei, não. Ela falou, vai ver, é pilar no meio do salão, não tem banheiro, não tem exaustão, às vezes quer fazer uma cozinha, quer dizer, é tudo muito louco, né? O cara faz área, ele pensa em metro quadrado e não em condição de construir alguma coisa naquilo, né? Sim, sem dúvida. Eu queria, Jefferson, não sei se tá na minha hora já, mas eu queria te fazer uma provocação. Cara, se tu fosse assim, parar pra pensar, qual que seria uma frase, um lema, um conhecimento que tu repete com frequência no teu dia a dia? Fala, pessoal, cuide com isso, isso é uma lei da vida da engenharia. Qual que seria uma frase, um lema teu que tu falaria, cara, isso aqui é uma coisa que eu repito todo mês e que é a minha marca registrada e que eu desenvolvi ao longo aí dos meus 63 anos. Qual que seria ela? Cara, não tem assim uma frase, mas tem alguns conceitos que eu bato muito pro pessoal sempre, né? Esses aí. Então, é que eu falo, leitura de projeto. Na hora que você entrou numa obra, cara, você tem sempre um mês inicial de inércia, eu falei, mergulha no projeto. É fundamental você saber o que você vai fazer. Não espera para abrir um projeto, abrir uma tela, quando o negócio está pegando fogo. Leia antes. Isso é uma coisa que é muito importante. Outra coisa, conheça o cronograma dessa obra. Quer dizer, já existe um cronograma? Conheça o cronograma, sabe o que você vai estar controlando, o que você está gerenciando. E o resto é aquela história, pô, ata de reunião, que eu cobro, às vezes o cara não faz ata, ele usa o bendito WhatsApp. Eu falo, cara, ata de reunião, registro de contato, quer dizer, você escreveu no WhatsApp, vai lá e faz o e-mail pro cara. Conforme conversamos, segue isso daqui. Então são umas regrinhas assim que eu acho que são importantes estar observando, quer dizer,
para um gerenciador, o cara pode ter mais idade, mais experiência, ou um rapaz que está se formando agora, uma menina que está se formando agora, são coisas básicas que acho que para a vida dele vai agregar muito daí. Quer dizer, daqui a 10 anos vai lembrar do chato que estava falando lá para ele, puta, lê o projeto, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, eu acho que sempre ajuda o cara a crescer, né? Maravilha, cara, isso é peso de ouro. Então, galera, para quem não anotou, leiam os projetos, tenham conhecimento do cronograma e do planejamento e tenham organização com a informação, tanto com a informação que tu gera, com a formalização, com tudo mais. São as coisas simples da vida que dão certo, né, Jefferson? É isso aí. Tem dado, né? Ao longo desses 40 anos. 42 anos. Sensacional. Aí, por aí vai. E aí? Mais alguma coisa? Daria para fazer mais terceiro muita agora? coisa, né? Bom, Mas acho que por enquanto é isso, né? legal. Jefferson, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Adorei o bate-papo. Com certeza a gente vai te convidar mais vezes. Não, né? Gostei bastante também. Agradeço o convite de vocês aí. Estou à disposição aí. Que precisar, vamos conversando aí. Maravilha. Legal. Galera, curtam o canal, se inscrevam, comentem, compartilhem com os amigos e sempre nos acompanhem que a gente vai estar procurando trazer conteúdo novo, quentinho e de qualidade para todo mundo. Sim. Isso aí. Muito obrigado. Valeu, Jefferson. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a abraço. próxima. Falou. Deus quiser.